Aula do curso Maturidade Cristã, disciplina Estrutura do Homem. Como o nome indica, esta disciplina ela analisa e estuda a estrutura do homem. E de que forma é constituído o homem? O homem é um ser triuno, constituído por corpo, alma e espírito. Apesar de a maior parte das pessoas ter a ideia de que o homem é constituído apenas por corpo e alma, a Bíblia mostra-nos claramente a constituição do homem como um ser triuno, corpo, alma e espírito. Vamos então ver na palavra de Deus, fala em 1 Tessalonicenses, prova exatamente esta constituição do homem. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui neste versículo vemos claramente a distinção destas três áreas: corpo, alma e espírito. Porque seria necessário mencionar as três se o homem fosse apenas constituído por duas ou por uma? Portanto, aqui, este versículo mostra-nos claramente as três diferentes áreas que o homem é constituído: corpo, alma e espírito. E agora faço esta pergunta: o porquê de estudarmos sobre este assunto, sobre estas características na qual nós somos constituídos? Porque elas mostram-nos exatamente de que forma nós somos constituídos e as atenções que nós devemos ter àquilo que é a nossa constituição. Nós devemos ter atenção ao nosso corpo, ao nosso espírito e à nossa alma. E, portanto, não mais do que ter o foco nessas três áreas para nós podermos realmente identificar como nos comportamos e tirar o maior partido e equilíbrio destas três áreas, para que a gente possa viver uma vida abundante na qual o Senhor Jesus nos dirige. E, portanto, há a necessidade de discernir o espírito humano. Vamos começar pelo estudo da área do nosso espírito, em que nós precisamos de ver de que forma é o nosso espírito. Primeiro ponto, nós precisamos de saber que Deus é espírito. Se Deus é espírito, nós conectamos e falamos e sentimos através do nosso espírito o Espírito de Deus. E para isso, nós precisamos, tal como sendo corpo podemos tocar em coisas materiais, em matéria, sendo matéria, portanto nós para sentirmos o Espírito de Deus, nós precisamos de ser Espírito. E portanto a palavra de Deus em João 4:24, nós lemos que porque Deus é Espírito, se Deus é Espírito, nós precisamos de ter uma forma de conectar com Deus. Porque Deus não é matéria, porque Deus é Espírito. E para isso nós precisamos de saber e discernir como é o nosso Espírito e de que forma é que nós sentimos o Espírito de Deus. Portanto, faço a pergunta: alguém ouve Deus com os seus ouvidos naturais? Talvez uma exceção. Mas alguém vê com os seus olhos naturais? Pode até haver alguma exceção. Mas normalmente, para nós conhecermos Deus, é através do nosso canal de conexão com Ele, que é o nosso Espírito. Portanto, é através do nosso Espírito que nós entramos em contacto com Deus, sendo Deus Espírito. O segundo ponto que eu gostava de mencionar é que o conhecimento espiritual, ele é adquirido no nosso espírito. Não é através do nosso corpo, não é através da nossa alma, é através do nosso espírito. E há um versículo em 1 Coríntios que fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Um homem natural só olha às circunstâncias e àquilo que os seus olhos veem. E, portanto, para ele, as coisas de Deus, as coisas espirituais, são loucura. Mas quando nós temos discernimento espiritual, nós conseguimos ver a vontade de Deus e os olhos de Deus. Portanto, a visão de Deus para a nossa vida. E, portanto, aquilo que aos olhos humanos e naturais
parecem loucura, para quem busca o conhecimento espiritual, que é adquirido no nosso espírito, elas fazem-se realidade ou torna-se visível, claramente visível, aquilo que Deus tem para nós. E, portanto, o conhecimento da vida cristã, o caminhar na vida cristã, ela é adquirida espiritualmente. E, portanto, não existe vida cristã sem conhecimento espiritual e sem percebermos de que forma Deus trabalha no nosso espírito. E, portanto, nós precisamos de entender como funciona o nosso espírito para termos claramente a visão de Deus para a nossa vida e termos uma vida cristã na qual Deus requer para nós. Portanto, as coisas espirituais, elas discernem-se espiritualmente. E por isso, muitas vezes, nós, quando partilhamos algum sonho, alguma visão, algo que Deus falou no nosso espírito, há pessoas que acham loucura. Porquê? Porque elas não tiveram a mesma visão. Porque Deus não falou da mesma forma ao espírito delas. E até talvez elas ainda tenham um espírito adormecido e não vivificado, que é um espírito onde o Espírito Santo fala connosco. Portanto, o homem natural, por ter o espírito morto, não consegue entender as coisas espirituais. Portanto, eu trouxe aqui uma visualização para entendermos. Este é o nosso corpo, esta é a nossa alma e este é o nosso espírito. E o espírito, quando está adormecido, ele precisa de ser vivificado para ter conexão com Deus. E um homem natural, ele tem um espírito morto, porque através do pecado, o espírito foi desconectado do Espírito de Deus. E, portanto, ele está adormecido. E é necessário haver o reconhecimento do que Jesus fez na cruz e para que ele seja novamente vivificado e tenha conexão com o Espírito de Deus. E, portanto, este espírito vazio, adormecido, amortecido, morto, este espírito, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, ele torna-se vivificado. E aí nós conseguimos ter discernimento das coisas de Deus, do que o Espírito Santo fala ao nosso coração e, portanto, daí o simbolismo desta planta que mostra um espírito vivo, um espírito que é sensível à voz do Espírito Santo. Para continuar, muitos cristãos, apesar de até terem nascido de novo e terem este espírito vivificado e terem o seu espírito com esta demonstração desta planta, ainda usam as suas mentes para entenderem as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus, elas só se discernem espiritualmente, só se compreende espiritualmente. Daí nós necessitarmos de, cada dia, termos comunhão com o Espírito Santo para renovarmos a nossa mente, para vermos com os olhos espirituais e não naturais as circunstâncias da nossa vida. Por isso, aqui o desafio, e eu gostava de aproveitar este estudo para mencionar este ponto. O facto de estarmos na igreja, no grupo de vida, não implica que nós possamos ter discernimento espiritual. Nós até aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, queremos ter uma vida cristã e buscar a Deus, mas se nós não nos deixarmos renovar a nossa mente, a nossa visão da vida, a nossa visão de nós próprios, através daquilo que Deus vê em nós, nós não adquirimos este conhecimento espiritual do que Deus tem para nós. Nós precisamos então de deixar de usar a nossa mente natural, aquilo que os nossos olhos veem, e buscar discernimento do que Deus vê para a nossa vida e os planos dele para a nossa vida, que são bem maiores do que aqueles que nós podemos desenhar. Outro ponto, o novo nascimento ocorre inteiramente no nosso espírito. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nascemos de novo, quando o nosso espírito é vivificado
ele é vivificado no Espírito e não no nosso corpo ou na nossa alma. É o Espírito que estava adormecido e se torna vivo, portanto, conectado a Deus. Em João 3,6 lemos: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós um dia nascemos da barriga da nossa mãe e nascemos da carne, mas houve um dia que, e tu se estás a fazer este curso, certamente tiveste essa experiência com o Senhor, em que foste nascido do Espírito. Portanto, o teu Espírito vivificou. O pecado, ele levou à morte espiritual do homem. Portanto, o homem ficou espiritualmente morto para Deus. O homem natural não está morto fisicamente, mas está incapaz de manter contacto com Deus. Então, o novo nascimento é renascer deste espírito amortecido, deste espírito que através do pecado ficou morto, morreu para Deus. Portanto, é o renascer, o novo nascimento, deste espírito para Deus. O novo nascimento é nós estarmos conectados com Deus, o nosso espírito com o Espírito de Deus. E é tão bom podermos ter essa ligação, essa conexão, que é o maior recurso que nós podemos ter nesta terra, é nós termos ligação direta com o Espírito Santo, poder ouvir de Deus, sermos dirigidos por Deus. E eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é o meu GPS, sem necessidade de atualização e sem me levar a erros de percurso. Portanto, basta eu e tu podermos buscar a direção dele antes de qualquer tipo de decisão, desde a mais pequena à maior decisão na nossa vida, no nosso caminho, porque o Espírito Santo, ele está disponível para isso, para nos dirigir, para nos encaminhar para aquilo que é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é nos dar a vida abundante, a realização, a felicidade, a alegria e a paz. Para isso nós precisamos de ouvir, então, no nosso espírito, o Espírito Santo. E nós, com o novo nascimento, realmente, o nosso espírito amortecido, ele tornou-se vivo e em conexão com Deus. Outro ponto que eu queria mencionar do nosso espírito é que a adoração tem que ser feita no nosso espírito. Não basta nós cantarmos, louvarmos de corpo e alma. Nós precisamos de adorar a Deus em espírito. A palavra de Deus em João 4,24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, se nós falharmos em perceber o nosso espírito, aquilo que nós somos e da forma como o nosso espírito atua, a nossa adoração será comprometida. Portanto, nós não podemos falhar em perceber de que forma o nosso espírito trabalha e de que forma é que nós podemos ouvir Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, assim como a palavra de Deus diz em João 4,24. Se o assim fizermos, nós estamos apenas a adorar a nível da mente e da alma, mas nós precisamos de adorar a Deus em espírito, portanto, de todo o coração, de forma genuína, não por impulso, não por ligado a nível emocional, mas pela ligação, pela necessidade de nos conectarmos a Deus, uma adoração sincera, uma adoração que vem do nosso coração, de entrega, de declaração de amor a Ele. Outro ponto que eu gostaria de mencionar neste estudo do Espírito é que nós somos exortados a andar em Espírito, a andar no Espírito. A palavra de Deus diz em Gálatas 5,16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne. O Espírito Santo, ele não habita na alma, ele não habita no nosso corpo, matéria, ele habita sim no nosso espírito, que foi vivificado. E, portanto, ao ser vivificado, e através do Espírito Santo, o Espírito Santo habita nele.
e daí ele dar frutos, precisamente por ter sido vivificado através do Espírito Santo. Então nós não podemos deixar de usufruir da vida abundante. Nós precisamos de ter consciência do que o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Portanto, a vida cristã, ela consiste em sermos guiados pelo Espírito Santo. Senão, de que forma é que nos diferenciamos de um homem que não tem o seu espírito vivificado? Um homem natural, um homem que não vive no Espírito, não tem o seu espírito vivificado, não é templo do Espírito Santo, é um homem que olha as circunstâncias, é um homem que apenas toma as suas decisões nas suas vontades, é um homem que quer corresponder às necessidades da sua carne, à sua vontade. Mas um homem que anda no Espírito, ele tem conhecimento do que é espiritual e, portanto, a sua vida não é guiada pelas circunstâncias, a sua vida não é guiada pelas suas vontades, mas a sua vida é guiada pela direção do Espírito Santo. E aquilo que o Espírito Santo nos dirige em nada é mal para nós, pelo contrário. Aquilo que o Espírito Santo nos dirige é algo que nos leva a bom porto, é algo que nos leva a usufruir do melhor desta terra, é algo que nos leva a realizar os nossos sonhos, a sermos homens e mulheres realizadas, e para isso nós precisamos de ser e deixar o Espírito Santo nos guiar. E por vezes fazemos esta pergunta: então, mas como é que eu consigo ouvir o Espírito Santo? De que forma é que ele fala? Como é que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? E esta pergunta é muito usual nós fazermos. Mas nós precisamos de ter noção que o nosso espírito, por vezes, ele é chamado na Bíblia de coração. E nós precisamos de ouvir aquilo que Deus fala no nosso espírito, no nosso coração. E aquilo que vem do Espírito Santo é algo que nos traz uma paz, uma tranquilidade. Aquilo que é dúvida, aquilo que é medo, aquilo que nos traz ansiedade, receios, isso não vem do Espírito Santo. Nós precisamos de começar a discernir, buscando essa intimidade com Deus, e nós, ao buscarmos essa intimidade com Ele, ao querermos conhecer mais do que Ele é, nós começamos a diferenciar aquilo que vem da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade, e aquilo que vem realmente do Espírito Santo. Mas é através da comunhão e de nós percebermos que é no Espírito que Deus atua. E eu queria destacar aqui um versículo em Romanos 2, 28, 29, que mostra exatamente que a Bíblia refere o coração, muitas vezes, ao nosso espírito. Porque não é judeu quem o é exteriormente, nem circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Portanto, nós percebemos aqui Paulo a explicar que o coração é o espírito, ou pelo menos é o meio pelo qual ele pode ser percebido. Quando a Bíblia fala de coração, ela está a falar de algo íntimo, das profundezas do nosso ser, que o Senhor conhece minuciosamente. E, portanto, nós precisamos de entender que nós temos o maior recurso que podemos ter nesta terra, e nós, se buscarmos a direção do Espírito Santo, todas as decisões na nossa vida, elas são acertadas. Não corremos o risco de errar. Apenas quando nós queremos fazer nossa vontade e tomamos decisões, por muito pequenas que elas sejam, sem consultarmos Deus, sem ouvirmos a voz do Espírito Santo, sem pedirmos confirmação para avançarmos, o que acontece é que nós corremos o risco de errar e, portanto, aí nós perdemos tempo, perdemos energia, o nosso esforço é em vão, recuamos e, por vezes, as consequências de uma má decisão na nossa vida são tão grandes que se arrastam ao longo de anos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o Espírito vivificado, se queremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que nascemos de novo em Cristo Jesus, que na nossa vida a gente possa usufruir do melhor, sermos homens e mulheres realizadas e com uma sensibilidade no nosso espírito
à voz do Espírito Santo e que tu possas realmente, após este estudo, buscar mais e ter até curiosidade em saber de que forma o Espírito Santo fala através do teu espírito e ter sede por mais dele, por ouvir a voz dele no teu espírito, por ter aquela paz que só ele pode dar se realmente buscarmos a sua direção. Vamos passar agora para o estudo das 3 partes que constituem o homem: corpo, alma e espírito. Acabámos de estudar que o homem é constituído por 3 partes: o corpo, a alma e o espírito, que assim que nós aceitamos Jesus, o nosso espírito estava amortecido e passa a ter vida. Nós somos constituídos, somos seres triunos constituídos por estas 3 áreas: corpo, alma e espírito. E agora vamos estudar as funções de cada uma das partes. Portanto, o corpo é a parte material do nosso ser, é onde estão os sentidos físicos, é onde estão os nossos 5 sentidos: o olfato, a visão, a audição, o tato, o paladar. A sua função, a função do nosso corpo é manter contacto com o meio exterior, com o mundo material. E, portanto, é aquilo que é palpável, é aquilo que é matéria da nossa vida. A alma é a parte que nos permite ter contacto com nós próprios. A alma é o eu, é o centro da nossa personalidade, é os pensamentos, é as emoções que fazem parte do nosso ser. E o espírito é a parte que nos permite ter comunhão com Deus. É o elemento que nos dá consciência de Deus, dá-nos a revelação, é o centro do nosso ser. É o meio pelo qual nós interagimos com Deus e recebemos revelação de Deus. É no Espírito que o Espírito Santo habita na nossa vida. Vamos começar a estudar o Espírito, a função do Espírito. O Espírito humano possui 3 funções básicas: a intuição, a consciência e a comunhão. E o que é a intuição? A intuição, ela faz parte do nosso espírito, mas é a capacidade de nós conhecermos independentemente de qualquer influência do meio externo. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo, elas tornam-se conhecidas por nós através da função do nosso espírito, que é a intuição. É através da intuição que nós temos a revelação que Deus quer para as nossas vidas e que ações Ele quer que façamos. Muitas vezes nós temos aquela sensação no nosso interior de não fazermos determinada coisa, ou sermos impulsionados a fazer, a ter uma ação, a nos dirigirmos a alguém, a darmos uma palavra. Esta sensação interior é a intuição. Aquela sensação que nós temos de fazer um contacto, de ir a algum lado, de dizer alguma coisa a alguém, ou então não fazer algo, isso vem do nosso espírito através da intuição. Portanto, o nosso espírito funciona, por vezes, funciona claramente, constantemente, mas por vezes nós não lhe damos a atenção devida. Portanto, a nossa atenção normalmente ela foca-se no exterior, naquilo que nós sentimos e não naquilo que vem do nosso interior. As coisas do espírito, elas têm que ser discernidas pelo nosso espírito. Existe um versículo na Bíblia, o 1 Coríntios 2,14, que fala exatamente que o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito, mas que lhe parecem loucura, mas aquele, para entender, tem que ser através do espírito. Eu vou ler mais especificamente como fala o versículo. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Então, uma das funções do nosso espírito é através desta intuição, da forma como Deus nos revela
o nosso espírito o que deve ser feito. E como é que nós sabemos o que deve ser feito? Porque às vezes pensamos, será que é da minha cabeça? Será que são ideias minhas? Ou será que isto é algo de Deus no meu espírito? É algo que vem da parte de Deus? Nós não sabemos exatamente como é que é a intuição do espírito. De qualquer maneira, nós precisamos de saber que não tem origem na mente nem no mundo físico. Portanto, é uma intuição, uma sensação que não vem de influência exterior, mas que vem do nosso espírito, não vem dos nossos pensamentos, da nossa maneira de pensar, vem do nosso espírito. E a Bíblia, ela fala-nos do que é a intuição. A Bíblia fala que a intuição, ela é chamada de revelação. E, portanto, a revelação é o quê? É o desvendar do Espírito Santo da verdade, da natureza de alguma coisa. É o nós passarmos na rua, olharmos para alguém e termos a clara percepção do que se passa com aquela pessoa. Portanto, o Espírito Santo atua no nosso espírito e dá-nos a revelação do que se passa com aquela vida. O nosso espírito leva-nos a poder interagir diariamente, constantemente com o Espírito de Deus. E nós muitas vezes banalizamos a função do nosso espírito. Banalizamos e excluímos até do nosso dia-a-dia. Apenas nos focamos naquilo que é o nosso corpo, as sensações que nós temos e aquilo que são as nossas emoções e os nossos pensamentos que vêm da nossa alma. Mas banalizamos aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso espírito. E se nós nos debruçássemos mais sobre aquilo que é a nossa intuição, aquilo que é revelado do Espírito Santo ao nosso espírito, nós teríamos ação constante daquilo que é a vontade de Deus. Usaríamos muito mais esta área do nosso ser que nos permite ter comunhão com Deus. Este tipo de conhecimento é um conhecimento muito mais profundo do que qualquer tipo de conhecimento que nós podemos adquirir através dos nossos sentidos. A unção do Senhor, ela ensina-nos a respeito de todas as coisas pelo Espírito, de revelação e de entendimento. Esta intuição é um ensinamento, é a revelação do Espírito Santo no nosso espírito. Outra função do Espírito é a consciência. E o que é a consciência? É a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Nós todos temos a consciência do que é errado e do que é correto. Ela atua através do nosso espírito. Esta capacidade de discernir o que é errado e o que é certo não vem dos critérios da mente, mas é uma sensação que nós temos através do nosso espírito, do Espírito de Deus no nosso espírito. A palavra de Deus diz em Romanos 9:1: diga a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E a palavra de Deus também fala em Atos 17:6. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Comparamos estes dois versículos, vemos que a consciência ela está localizada no espírito humano. As funções da consciência são, por exemplo, confirmar, recusar, acusar, testificar. E, portanto, Paulo aqui, em 1 Coríntios 5:3, Paulo diz que julgou uma pessoa pecaminosa no seu espírito. Portanto, aqui o julgar significa condenar ou justificar. É uma ação da nossa consciência. Portanto, a consciência condena coisas que a nossa mente aprova. Normalmente a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções aprovam determinadas coisas que a consciência, que é uma das funções do nosso espírito, ela condena. É ela ter a função daquilo que é os nossos desejos, a nossa vontade e aquilo que é vontade e aquilo que é a revelação de Deus, que é o discernimento do que é certo e do que é errado na nossa vida. Nós precisamos de ter consciência que nós só podemos servir a Deus
quando estamos com esta consciência limpa. Aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo, pela sua consciência. Nós, quando temos o nosso espírito vivificado, nós temos consciência daquilo que é o certo e daquilo que é errado. A nossa consciência tem a função de testificar em nós a vontade de Deus. E, portanto, uma das coisas que nós não podemos banalizar é quando nós temos a consciência que aquilo não é a vontade de Deus, que aquilo não fazem parte dos princípios de Deus. Vou dar um exemplo. Vamos nos vestir. Preparamos uma roupa e a nossa vontade é vestir determinada roupa que nós achamos que nos vai favorecer, que nos fica bem, que é leve, que nos faz até aumentar a nossa autoestima. No entanto, nós temos a consciência que nos alerta que a forma como nós nos estamos a vestir não é adequada ou não é apropriada para a nossa vida, ou que vai escandalizar, ou que nos vai expor, ou que nos vai dar uma imagem e uma conotação da nossa vida diferente daquilo que nós realmente somos. E, portanto, aí a nossa consciência, até antes de sair de casa, alerta: atenção, esse tipo de roupa não é correta. Essa é a consciência a atuar no nosso espírito. É a função da consciência no nosso espírito. É a revelação do Espírito Santo em nós que aquele não é apropriado a uma mulher ou a um homem que segue a Deus, que quer transmitir uma imagem de uma pessoa correta, de uma vida correta, de uma vida cristã. E, portanto, isto normalmente até acontece mais com as senhoras, não é? Porque temos mais essa tendência de pôr uma roupa mais decotada ou mais curta, e por vezes isso leva a nossa consciência a ter noção de: é certo eu andar assim? É certo eu querer seguir e servir a Deus, mas não adaptar o meu estilo de vida, a minha forma de pensar, os meus comportamentos àquilo que são os princípios de Deus? Porque uma das formas que se manifesta exatamente a nossa intimidade com Deus é através do nosso comportamento. Mas ela é alertada através da consciência. Eu tenho consciência que isto não é correto aos olhos de Deus, que pode prejudicar a minha imagem, que pode até transmitir algo que eu não quero que seja transmitido. Portanto, aquele que é nascido de Deus tem no seu espírito a voz do Espírito Santo a falar pela sua consciência. E, portanto, a nossa consciência tem a função de testificar connosco qual é a vontade de Deus. Em caso de dúvida, meus irmãos, não deixem que a vossa vontade sobreponha à vossa consciência. Em caso de dúvida, volta para trás, muda de roupa ou faz aquilo pela qual o Espírito Santo está a direcionar. Porque é esta função da consciência que vai testificar connosco aquilo que é a vontade de Deus. Outra função do Espírito é a comunhão. A palavra de Deus em Lucas 1, versículo 47, fala: o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. E em 1 Coríntios 6,17 fala: o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. A comunhão é a forma de proximidade que temos com Deus. Portanto, é adorar a Deus. É através da comunhão do nosso espírito que temos a intimidade, a proximidade genuína, a comunhão genuína com Deus. Ela é feita no nosso espírito. O Senhor, Ele não é percebido através dos nossos pensamentos, através das nossas intenções. Ele é conhecido diariamente no nosso espírito, naquilo que Ele fala ao nosso espírito. E, portanto, essa ação é de dentro para fora. E, portanto, nós temos aqui uma maneira de discernir aquilo que vem do inimigo e aquilo que vem de Deus. Aquilo que é uma ação do diabo, é uma tentação do diabo, e aquilo que é de Deus.
Normalmente, aquilo que é do diabo, ele começa sempre pelo exterior, pelo corpo. É sempre algo que influencia a nossa vontade, o nosso desejo carnal. É uma influência que vem de fora para dentro, tentando atingir as nossas emoções, tentando atingir o nosso interior. Mas Deus, Ele age de uma forma diferenciadora daquilo que é a ação do inimigo. Ele age de dentro e replica-se para fora. Portanto, quando nós temos intimidade, comunhão com o Espírito Santo, tudo aquilo que é as nossas emoções, os nossos pensamentos, que faz parte da nossa alma, e tudo aquilo que faz parte do nosso corpo, o próprio semblante, os nossos sentidos, eles ficam altamente tocados e transformados pelo aquilo que o Senhor fez no nosso interior, no nosso espírito, que é o centro do nosso corpo. É onde Deus atua, é onde nós temos a comunhão com Deus. Todas as outras partes do nosso ser são altamente influenciadas e, portanto, nós precisamos de ter esta noção que Deus age de dentro para fora, em vez da ação do inimigo que age de fora para dentro. Eu costumo até dizer que aquilo que acontece aos nossos olhos, primeiramente, e que toca no desejo da nossa carne e que nos leva a ter um impulso, isso normalmente não vem de Deus. Deus atua primeiramente no nosso espírito, dá-nos a revelação, a consciência, dá-nos a intuição, dá-nos a revelação do que é certo e do que é errado, dá-nos essa confirmação através da comunhão com Ele e depois sim vai replicando comportamentos em nós que vêm da vontade de Deus e não da nossa vontade. O que o inimigo faz é, através do que nós vimos com os nossos olhos, através das nossas sensações, através dos nossos desejos carnais, de nos cativar, de nos puxar para nós tendermos a um tipo de comportamento, não vem de Deus. Vamos passar agora para o estudo da função da alma. O que é que faz parte da alma? O que faz parte da alma é a emoção, portanto, as nossas emoções, é a nossa mente, é a vontade. A palavra de Deus, ela mostra-nos claramente que a alma humana é constituída por estas três áreas: mente, vontade e emoção. Então vamos ver a vontade. A vontade é buscar o que temos de desejo na nossa alma. Vamos ver aqui um versículo, 1 Crónicas 22:19. Disponham agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Portanto, a vontade é algo que, um desejo é o querermos ou não querermos. A vontade é uma decisão nossa, é uma disposição nossa. Todos nós temos as nossas vontades. É a vontade do homem que resolve pecar ou não pecar. É o querer servir a Deus ou querer continuar a não reajustar o nosso caminho. Portanto, ela parte da nossa vontade, é uma decisão, não é imposta, não é através da intuição. Nós podemos ter a intuição e a revelação do que o Espírito Santo quer que a gente faça, mas a vontade é a decisão de seguir determinada vontade de Deus, ou de seguir determinados princípios de Deus, ou não. Portanto, nós precisamos de ter esta noção que a nossa alma é onde reside o nosso poder de escolha. Portanto, todo o homem, ele tem poder de escolha. E essa vontade, esse poder de escolha, ele situa-se na nossa alma. A mente. Qual é, então, a função da mente? Esta função, ela faz parte da alma também. No Salmo 139, versículo 14, diz: as suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Em Lamentações 3:20 diz que a alma pode recordar e sabemos que a lembrança é a função da mente. É uma das principais funções da nossa alma. Portanto, nós temos consciência do que pensamos, não é? O que é que está na nossa mente. E há algo que eu queria destacar aqui, o que é que a palavra de Deus diz relativamente à nossa mente, que nós devemos renovar a nossa mente, sermos transformados na nossa mente. Portanto, há um esforço e há uma ação para que haja uma transformação
na nossa mente. A nossa mente ela é renovada para poder experimentar o melhor de Deus, para poder fazer a vontade de Deus, e que é revelada no nosso espírito. Então vamos lá ver o versículo que eu ainda agora referi, de sermos transformados pela renovação da nossa mente. Em Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, nós precisamos de deixar-nos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente com aquilo que é a vontade de Deus. E portanto, isto é, como eu falei há pouco, isto é um replicar da ação de Deus no nosso interior, no nosso espírito. Portanto, Deus dá-nos a revelação do que é a sua vontade. A ação do Espírito Santo no nosso espírito, ele vai replicar algo na nossa alma, na nossa mente. Daí nós vermos aqui este versículo: não sede conformados com este mundo. Portanto, a forma, a maneira de pensar, a forma que a sociedade pensa, a forma que a sociedade age, nós precisamos de nos renovar a nossa maneira de pensar em Cristo Jesus. Precisamos de ver realmente o que é a vontade de Deus e ter na nossa mente, no nosso pensamento, a visão de Deus. E não nos podemos conformar com aquilo que nós vimos nesta terra, com aquilo que a sociedade faz, com aquilo que são as ideias predispostas já da sociedade ou as modas deste mundo. Portanto, nós precisamos de renovar a nossa mente, a nossa forma de pensar em Deus. Isso é uma ação que começa no nosso espírito e vai replicando para a nossa alma. Eu costumo dizer, e faz-me lembrar sempre que toco neste assunto, que a partir do momento em que eu aceitei Jesus como o meu Senhor e Salvador, algo foi feito no meu interior, no meu espírito, que automaticamente o levou a ter formas de pensar diferente, que o levou a ter uma visão diferente, a ter vontades diferentes. Portanto, esta forma de pensar, estas vontades, estas emoções, elas estão inseridas na minha alma, mas que são condicionadas com aquilo que vem do mais íntimo do meu interior, que é o meu espírito, que é onde Deus atuou. Nós precisamos de renovar a nossa forma de pensar em Cristo, para que a gente realmente possa ter consciência do que é o pensamento de Deus e ter nossa mente renovada em Deus. Outra função da alma são as nossas emoções. As nossas emoções dão cor à nossa vida, mas nós não podemos nos deixar ser guiadas ou guiados pelas emoções. Nós precisamos de ter um equilíbrio emocional, porque se nós nos deixamos guiar pelas emoções, quando alguém nos desilude, a vontade é de bater, a vontade é de descarregar palavras de ira, de ódio na pessoa. Há situações da nossa vida que realmente são injustiças ou são maus comportamentos que têm sobre nós, mas nós não podemos deixar que as nossas emoções perante a situação sejam manifestadas. Nós precisamos de ter este controle das nossas emoções. Elas manifestam-se de muitas formas, com amor, com tristeza, ou alegria, ou ódio, ou ira, ou saudade, desejo, enfim. As nossas emoções, elas dão sabor à nossa vida, aos nossos comportamentos, mas elas têm que ter esse equilíbrio. Portanto, nós precisamos de ser controlados pelo Espírito Santo para que estas emoções elas sejam controladas na nossa vida. Podemos perceber que o amor surge na nossa alma. Nós vimos em 1 Samuel 18:1, Cantares 1:7 e Salmos 42:1, que está referido na sebenta, que aí nós percebemos que o amor surge na nossa alma. Portanto, as emoções são uma das funções da nossa alma. E falando da nossa alma, nós não podemos deixar de dizer que a nossa alma ela precisa de transformação. Ou seja, o nosso espírito ele precisa de ser exercitado. Precisamos de nos relacionar cada vez mais com Deus para nós termos o nosso espírito exercitado, forte, sensível à voz do Espírito Santo. Mas a nossa alma ela precisa de ser transformada. A nossa alma ela precisa de ser mudada.
Porquê? Porque a nossa forma de pensar, ela tem que ser adequada àquilo que é vontade de Deus. As nossas emoções precisam de ser equilibradas e a maior parte de nós tem grandes lacunas a nível emocional, fragilidades a nível emocional. E nós, em Deus, nós podemos nos fortalecer e ser transformados da nossa alma. Aquilo que Deus fez foi completo. Aquilo que Deus nos atribuiu a nós é por completo e nós precisamos de ter consciência que a transformação da nossa alma, ela é um processo que dura a vida inteira. Ela não é transformada quando nós aceitamos Jesus. O que acontece quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador é que o nosso espírito que estava adormecido, ele torna-se vivo, conectado a Deus. No entanto, a nossa alma, ela precisa de ser constantemente transformada e à medida de que nós caminhamos na nossa vida cristã, Deus, Ele vai nos alertando para áreas da nossa alma que precisam de ser curadas, transformadas, trabalhadas, curadas. Aquelas feridas que às vezes temos na nossa alma, Deus vai regenerando, vai curando e nós precisamos ter esta consciência que esta vida que nós temos no Espírito Santo, ela não desaparece, ela está constante. Mas nós precisamos de exercitar para que haja cada vez mais vida e intimidade com Deus. No entanto, aquilo que acontece na nossa alma tem que ser constante, em constante mudança e transformação. Como é que nós podemos então transformar a nossa alma? Pela renovação da nossa mente. Assim como referimos em Romanos 12:2, é pela renovação, é pela forma de nós mudarmos a nossa mente conforme aquilo que é a palavra de Deus. E nós precisamos de ter noção que a nossa maneira de pensar de há 10 anos atrás não é a maneira de pensar que Deus quer para os dias de hoje. Nós precisamos de as experiências que Deus fez na nossa vida há 10 anos atrás, ou até há 2, ou até no mês passado, pode não ser a mesma forma que Ele queira nos dar a experimentar hoje. E por isso nós precisamos de adequar a nossa forma de pensar àquilo que Deus quer para nós. Deus é um Deus vivo, é um Deus que renova a cada manhã as suas misericórdias, é aquele que nos dá algo novo a cada dia. A sua palavra, ela é viva e nós precisamos de entender que a nossa forma de pensar, as nossas emoções, elas não podem estar precisamente da forma como elas estão ontem, ou um mês passado, ou há anos, ou até mesmo antes de nós conhecermos Deus. Existem pessoas que já aceitaram Jesus há uma série de anos, mas há maneiras de pensar que têm da mesma forma antes de aceitarem Jesus. E nós precisamos de renovar as nossas mentes. Precisamos de ter consciência que a nossa transformação, ou a transformação da nossa alma, é algo para o resto da nossa vida. Nós não podemos limitar o agir de Deus através desse bloqueio. Nós precisamos de entregar as nossas emoções a Deus, precisamos de sabê-las fortalecer, de guardar o nosso coração, precisamos de renovar a nossa mente para aquilo que o Senhor quer para nós. Portanto, o Espírito Santo é Ele que transforma, mas para isso nós precisamos de estar dispostos a isso. E não podemos limitar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por vezes nós temos a intuição do que Deus quer, temos comunhão com Deus, mas chega a parte da alma, nós não deixamos que haja transformação. Nós não queremos renovar a nossa maneira de pensar, mas Deus quer que haja renovação, que não nos conformemos com a forma como este mundo age, como este mundo pensa, mas que possamos nos transformar nele e por ele. Estou-me a lembrar que muitas vezes nós, no nosso trabalho, na nossa família, até vamos absorvendo determinadas formas de pensar e até determinadas formas de linguagem. Mas Deus quer que haja uma renovação dessa nossa postura. E, portanto, o mundo, ele influencia-nos
formas de pensar, formas de comportamento, formas de agir, e aquilo que às vezes é uma direção de Deus, é a palavra de Deus, são princípios de Deus, nós achamos que isso já não tem tanta importância, porque a sociedade já não está habituada a agir desta forma. Mas isso é sermos conformados com aquilo que o mundo pensa. Nós precisamos de renovar a nossa maneira de pensar em Deus e sermos transformados. Vamos passar para o estudo das funções do corpo. Do corpo faz parte o que é material, os nossos sentidos físicos, os 5 sentidos. O corpo, ele tem as sensações, ele tem a locomoção, ele tem os instintos. Vamos aqui começar pelas sensações. É através das sensações que nós entendemos e saboreamos, digamos, aquilo que a vida nos dá a nível do que é material. Olfato, paladar, audição, visão e tato. Tudo o que entra na nossa alma entra através destes sentidos. Nós precisamos de ter noção que para nós termos vitória sobre o pecado, precisamos de trazer disciplina para o nosso corpo. Precisamos de disciplinar o nosso corpo. Nós não vencemos o pecado sem a disciplina do nosso corpo, porque o nosso corpo leva-nos a querer experimentar algo. Por vezes não é aquilo que é de melhor para nós, leva-nos a querer experimentar o pecado, leva-nos a desviar daquilo que é a vontade de Deus, mas nós precisamos de disciplinar. Está provado cientificamente que o nosso corpo basta 10 dias para se habituar a algo. Nós precisamos de até mesmo a disciplina do acordar cedo, da alimentação. Ela requer esforço da nossa parte. E é através destes sentidos que nós então temos a percepção do mundo exterior. E precisamos de disciplinar o nosso corpo para que não haja em nós o que seja sujo, pecaminoso. Portanto, nós somos templo do Espírito Santo, mas é através do nosso corpo que nós precisamos de dosear aquilo que nós vivemos. Locomoção. Ora, o nosso corpo, ele precisa de se mover. Ele precisa de ir de um lugar para o outro e dele faz parte, ou é uma das funções do nosso corpo, a locomoção. Outra função do nosso corpo são os instintos. Os instintos, eles são reações do organismo que não dependem da nossa alma, que não dependem do nosso espírito. São reações automáticas. E dos instintos fazem parte 3 grupos. Os de sobrevivência, os de defesa e preservação da espécie. Os de sobrevivência fazem parte, por exemplo, comer, beber, as necessidades fisiológicas. Portanto, eles são inatos. Ninguém é ensinado a comer, ninguém ensina uma criança a mamar e, portanto, ele já nasce com este tipo de conhecimento. O instinto de defesa inclui os atos de reflexo de proteção, como esconder-se ou um barulho, proteger-se, é aquele reflexo que se tem de proteção do nosso corpo. O instinto sexual, que em si mesmo é um bom instinto, foi transformado ao longo dos anos e na sociedade depravada para se transformar em adultério, fornicação, prostituição e, portanto, são coisas que, por si, não são pecaminosas, mas o pecado e por causa do pecado foram degenerados e hoje estes instintos exercem um poder sobre um homem que não deveriam exercer. Até o caso, por exemplo, do instinto de defesa, todas as guerras, as brigas, a ira que nós vimos e toda a violência que vimos através do homem. Estes instintos fazem parte da função do corpo. O corpo, o nosso corpo, ele deve ser disciplinado e deve ser sujeito àquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que são os princípios de Deus e não deixar fazer aquilo que a nossa natureza e aquilo que é o nosso instinto, aquilo que faz parte do desejo carnal ao predomínio. Okay? Então vamos fazer aqui uma retrospectiva. O homem é um ser triuno, constituído por corpo, alma e espírito. E há pouco, e ao longo deste estudo, eu fiz aqui uma analogia com estes vasos. Portanto, vamos desdobrar aqui o espírito, a alma e o corpo. O corpo,
portanto é aquilo que é material e é aquilo que está em contacto com o mundo exterior. E este corpo ele tem que ser disciplinado, ensinado, para que a sua vontade, aquilo que são os desejos carnais, possam ser controlados, os instintos possam ser controlados. A palavra de Deus diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, nós somos o templo do Espírito Santo e precisamos de cuidar do nosso corpo. Nós precisamos de trazer equilíbrio e sabê-lo disciplinar, porque o corpo tende, ou tem uma determinada natureza que tende a determinado comportamento e nós precisamos de o disciplinar. Outra área do ser do homem é a alma. A alma ela é constituída pela vontade, pela mente, pelas emoções, e a alma precisa de ser transformada, precisa de ser mudada. E nós precisamos de renovar a nossa forma de pensar, de fortalecer as nossas emoções. Nós precisamos de guardar as nossas emoções para que nós possamos ter equilíbrio e ter a nossa alma saudável. Precisamos de deixar Deus curar e transformar a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E, por fim, o que está no mais íntimo do nosso ser, o nosso espírito, que assim que nós aceitamos Jesus, ele gera vida, ele torna-se vivo e, portanto, o nosso espírito ele precisa de ser exercitado através do quê? Do relacionamento com o Espírito Santo, através da intimidade com o Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo e, portanto, aquilo que é mais próximo de Deus, ou a parte que tem diretamente contacto com o Espírito Santo, é o nosso espírito. E nós precisamos de saber cuidar, precisamos de estar atento à nossa intuição, precisamos de estar atento àquilo que o Espírito Santo fala no nosso espírito, para que a nossa alma, ela seja, digamos, influenciada de dentro, do nosso mais íntimo, que é o nosso espírito, e, portanto, o nosso corpo, que ele manifeste comportamentos e reações que também venha do nosso espírito. Portanto, aquilo que acontece no nosso espírito é aquilo que, quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo, mais a nossa alma é transformada e mais o nosso corpo é disciplinado. Portanto, para sermos homens e mulheres saudáveis, nós precisamos de ter estas três áreas: espírito, alma e corpo em equilíbrio. E para isso nós precisamos de ouvir de Deus, precisamos de controlar as nossas vontades, precisamos de renovar a nossa mente, precisamos de cuidar das nossas emoções para que possamos ser um homem e uma mulher equilibrados a estes três níveis: corpo, alma e espírito. Esta é a estrutura do nosso ser e espero que tu possas ter o foco de um espírito exercitado, de uma alma transformada e de um corpo disciplinado, porque verás a glória de Deus através da tua vida, através daquilo que tu és e através da forma como Deus te constituiu. Não deixes que as situações do teu dia-a-dia possam abafar aquilo que o Espírito Santo quer falar no teu espírito. Não te foques apenas no teu corpo, naquilo que tu sentes, nas tuas emoções ou na forma como tu pensas, mas deixa que a forma como Deus pensa, a forma como Deus te vê, possa influenciar todo o teu ser. Portanto, a vontade que Deus tem sobre a tua vida, o propósito de Deus na tua vida, ele é comunicado no teu espírito, que tu possas retirar mais tempo da tua vida, ouvir aquilo que o Espírito Santo fala no teu espírito, para que tu possas ter e ser uma mulher e um homem equilibrado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente.